Glória a Deus. O tema da minha palavra nessa noite é: Deus tem promessas para a sua vida. Eu vou dizer de novo: Deus tem promessas para a sua vida. Esse texto veio muito forte no meu coração. Como eu disse, a nossa caravana, ela viveu todo esse contexto da saída do Egito em direção a Israel. E meditando sobre isso, eu me deparo com um povo chamado por Deus, que foi resgatado com mão forte das mãos de Faraó. Um povo que tinha uma marca, a marca de uma promessa de Deus. E o Senhor tira esse povo da escravidão e aponta para eles uma terra. Existe algo que eu tenho para vocês. O Senhor tira com mão forte, debaixo dessa opressão, com milagres, com sinais. E não somente Ele aponta esse caminho, mas Ele manifesta milagres no caminho. Êxodo capítulo 3, verso 8, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou ler. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Êxodo 3,17, prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, terra onde manam leite e mel. Êxodo 6, verso 8, eu os farei entrar na terra, que com mão levantada jurei que daria a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade, assinado, eu sou o Senhor. Eu estou lendo 3 textos de vários outros, que Deus diz: meu povo, povo meu, eu tenho uma promessa para vocês. Meu povo, povo meu, eu tenho algo específico para a sua vida. Meu povo, povo meu, vocês não estão desamparados. E essa é a primeira instrução que eu quero te dar aqui nessa noite. E eu preciso que você levante sua mão, e eu estou com saudade da minha igreja. Ramassuri Andaraias. Você vai comigo pregar aqui nessa noite. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Tudo aquilo que você vai viver na sua vida, em todas as áreas, será baseado em uma promessa de Deus para a sua vida. O que você está vivendo? Eu estou vivendo a promessa de Deus. Para onde você está indo? Para a terra que Deus me prometeu. Aquilo que você está buscando é a vontade de Deus para a minha vida. Deus tem promessa para todas as áreas da sua vida. Vou dizer de novo: Deus tem promessas para todas as áreas da sua vida. Meu irmão, ouça o que eu estou te dizendo com amor, como seu pastor e profeta de Deus sobre a tua vida. Não caminhe jamais em alguma área da sua vida sem dizer: Senhor, qual é a tua promessa para essa área da minha vida? O que o Senhor tem para o meu casamento? O que o Senhor tem para a minha vida ministerial? O que o Senhor tem para as minhas finanças? O que o Senhor tem preparado para mim? Uma promessa precisa ser o alvo da nossa vida.
uma terra que Ele nos prometeu, precisa ser o desejo de todos os dias da nossa vida. Eu e você precisamos sempre dizer ao Senhor: Senhor, eu estou caminhando em direção àquilo que o Senhor me prometeu. Todas as vezes que você caminha em alguma área da sua vida sem uma promessa de Deus, certamente você viverá debaixo de angústias e sofrimento. Se você olhar para o teu casamento sem a promessa de Deus, você quer separar. Se você olhar para a tua empresa sem a promessa de Deus, você vai querer fechar tudo. Se você olhar para o teu chamado sem a promessa de Deus, você vai dizer: não faz sentido estar aqui lidando com essas pessoas. Se você olhar para a tua vida pessoal sem a promessa de Deus, você vai dizer: eu quero me aposentar. Se você enxergar a sua vida sem a promessa de Deus, certamente você vai desistir e retroceder. Se você enxergar a sua vida, as áreas da sua vida sem uma promessa de Deus, certamente você vai retroceder. Você vai abrir mão das coisas que estão diante de você para serem conquistadas. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite. E eu profetizo isso sobre a sua vida. Ao você acordar, ao você olhar para a sua esposa, ao você olhar para os seus filhos, ao você olhar para o seu chamado, ao você olhar para o seu trabalho, você vai dizer: eu tenho promessa, eu tenho promessa, eu tenho promessa, eu tenho promessa para os meus filhos, eu tenho promessa para a minha vida conjugal, eu tenho promessa no meu trabalho, eu tenho promessa na minha empresa. Ela vai ser, em nome de Jesus, um meio que o reino de Deus vai crescer. Meu irmão, em nome de Jesus, coloque a promessa de Deus na tua frente. Coloque a promessa. Deus nos deu uma palavra sobre uma escola. Nós aplicamos a promessa. O Senhor prometeu, o Senhor prometeu. Está lá uma escola crescendo, avançando. Quando eu entro lá, eu fico imaginando: meu Deus, olha a semente que essas crianças estão recebendo. Isso é promessa de Deus. Isso é promessa de uma geração que vai ser levantada com temor, com tremor no Senhor. Coloque a promessa lá na tua empresa. Olha para ela com olhos de promessa, não como um meio que você vai enriquecer. Não, essa empresa é uma promessa. Os meus filhos são promessa de Deus. O meu chamado é uma promessa de Deus. Deus chama os seus filhos e dá a eles promessas. E o Senhor fez isso com o seu povo. Ele diz: há uma terra, há um lugar preparado para vocês. E durante longos anos, esse povo caminha em direção a essa terra. Nós tivemos a alegria, aleluia, de fazer ela de ônibus. É interessante porque chega em um determinado momento, o ônibus para abastecer. É um posto de gasolina no meio do nada. Você olha para um lado, deserto. Outro, deserto. Deserto, deserto. E eu fiquei imaginando o povo andando naquele deserto. Não tem uma plaquinha dizendo terra prometida. Não tem um Waze. É só seguir reto aqui. Mas o que me faz caminhar em meio ao deserto em direção a algo que eu não sei onde está? Uma promessa. Para onde você está indo? Estou indo em direção à minha promessa. Mas não somente o Deus que disse que eu tenho uma terra, uma promessa, mas o Deus que faz milagre em meio ao deserto.
Eu profetizo isso, eu levanto tua mão em nome de Jesus. Talvez hoje você está vivendo esse contexto de estar no deserto, e eu não sei, pastor, quanto tempo falta para chegar na terra. Pastor, eu não sei, parece que as coisas não estão acontecendo. Vem comigo, minha igreja. Eu falei para a pastora Fernanda, eu estou com saudade da minha igreja, aleluia. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Mesmo no deserto, Deus vai se revelar. Mesmo no deserto, você vai experimentar respostas. O que o meu povo precisa é de comida, tem maná, aleluia. O que o meu povo precisa de uma nuvem, por causa do calor tem nuvem. Precisa de uma muralha de fogo, por causa do frio tem isso. O que o meu povo precisa, eu também manifesto milagres no deserto. O nosso Deus é Deus da terra prometida, mas também é Deus que guarda, que sustenta no deserto. Eu profetizo isso sobre a sua vida, meu Deus. Uma semana onde você vai ver milagres acontecendo na tua vida, que trarão força para você continuar caminhando em direção à terra da promessa. Talvez é um filho que diz para você: eu quero ir lá no culto da sua igreja, aleluia. Mas talvez ele ainda está distante, mas é um milagre que está acontecendo. Talvez é algo que você esperava que fosse maior. Meu Deus, eu queria que ele já caísse no chão chorando. Não, mas é milagre. É milagre que está acontecendo. É resposta que está chegando. Talvez você não sabia mais como lidar na sua vida profissional, financeira, e de repente abre uma porta. Meu Deus, que porta é essa? É uma porta de uma provisão que está chegando. Eu libero essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus faz milagres no deserto. Deus estabelece manifestações em momentos onde nós não esperávamos. A pastora Fernanda está me ajudando aqui. O sapato crescia no pé, aleluia. A roupa estava ali com eles, sendo guardada pelo Senhor. Deus que cuida, Deus que sabe daquilo que você precisa, Deus que prepara tudo aquilo que você necessita, meu irmão. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Você verá o cuidado de Deus em tudo aquilo que você está vivendo. Pastor, mas a terra não chegou ainda. Existe milagre preparado para você. Números capítulo 13. Agora o Senhor disse a Moisés, verso 1: envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Agora Deus está dando um comando. Vocês precisam espiar a terra a qual eu dei a vocês. Agora vocês vão para ver essa terra. O comando de Deus não era para ver a terra de forma espiritual, mas era para ver a terra de forma militar. Por quê? Porque eles precisavam ver a terra a qual eles iriam tomar posse dela.
Ouça o que eu vou te dizer. O que Deus tem para você sempre vai ser o melhor. Mas o nosso grande desafio é que nós estamos olhando aquilo que Deus nos prometeu e nós estamos querendo avaliar se me agrada ou não, se faz sentido ou não. O primeiro erro que os espias cometeram foi de querer avaliar aquilo que já estava selado como algo para eles. O comando vocês vão à terra para ver ela de forma a qual vocês vão entender como vocês vão tomar posse. Não era para espiar a terra de forma espiritual. Muitas vezes nós estamos olhando aquilo que Deus nos prometeu e estamos querendo avaliar aquilo que Ele nos deu já como uma herança. E quantos de nós estamos negando aquilo que Deus preparou para nós? Eu profetizo isso sobre a sua vida. Levanta a tua mão bem alto. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Ele quer fazer através de você, em nome de Jesus, você vai fluir e receber de todo o seu coração. Quantas pessoas eu já vi Deus abrindo portas e elas dizendo: não, isso aqui não é mais para mim. Quantas pessoas que Deus deu um chamado e começa a dizer: não, Senhor, eu acho que isso não é para esse tempo na minha vida. Nós vemos Deus dizendo: espiem a terra, ela é de vocês, ela é para vocês, eu estou dando ela a vocês. Capítulo 13, verso 26, eles retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. Cuidado com o mas na sua vida. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Aqui nós vemos o relatório ao qual os espias trouxeram a Moisés e ao povo, daquilo que era uma promessa, uma verdade que estava sobre eles. E o que eu e você podemos aprender com isso? É que todas as vezes que eu e você tiramos os olhos da promessa e colocamos nos problemas, certamente nós vamos abortar o que Deus tem para nós.
Eles tiveram a habilidade de deixar de lado tudo aquilo que era promessa, uma terra que emana leite e mel, os frutos, tudo aquilo que Deus estabeleceu, e fizeram questão de enxergar a dificuldade, os momentos difíceis, as circunstâncias contrárias. Eu quero liberar isso como um comando sobre a sua vida. Tire os olhos dos problemas e volte os teus olhos àquilo que Deus prometeu para você. Eu vou dizer de novo: tire os olhos do problema e volte os teus olhos para aquilo que Deus te prometeu. A nossa mente, ela tem uma habilidade que tem abortado muito o propósito de Deus na nossa vida. Qual é essa habilidade de rapidamente observar os problemas e deixar de lado as promessas? Você, eu, nós corremos o risco de enxergar mais os defeitos das pessoas do que as qualidades. Nós temos a tendência de apontar aquilo que não deveria ser do jeito que é, e esquecemos de enxergar aquilo que é bom. Um casamento começa a entrar em ruína quando o cônjuge, o marido, a esposa, para de olhar o que é bom no seu marido, na sua esposa, e começa a olhar os pontos negativos. Um chamado começa a esfriar quando eu só consigo ver os defeitos da igreja, do pastor. Eu só consigo enxergar que isso não deveria ser assim, que as pessoas são difíceis de lidar. Todas as vezes que eu tiro os olhos da promessa e eu coloco no problema, eu começo a retroceder diante daquilo que Deus preparou para mim. Por quê? Porque o meu foco, aonde eu coloco os meus olhos, eu foco, e aquilo que eu foco engrandece dentro de mim. Se você foca somente nas limitações, a sua mente, a sua alma vai trazer inúmeros erros. Se você voltar os teus olhos para os teus filhos e ver aquilo que os teus filhos não são, certamente sua alma vai trabalhar em milésimos de segundo para recordar tudo aquilo que eles fizeram que não deveria ter feito. Quando você olha para os seus pais, você fala assim: mas olha só, meu pai podia ser diferente, a minha mãe poderia ser diferente. Em milésimos de segundo a sua alma vai enumerar 10, 15, 20 pontos, aonde você vai dizer: olha como isso é um problema. O povo está com o fruto na mão. O povo viu que a terra manava leite e mel, mas o que é isso? Seu foco nos gigantes. O que é isso? Se eu decido focar no problema. Meu irmão, ouça a voz do seu pastor aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Aquilo que você foca engrandece, aquilo que você foca governa você, e você tem uma escolha a fazer: olhar para o seu marido, olhar para os seus filhos, olhar para o seu pastor, para a sua igreja, olhar para aquilo que Deus te chamou e dizer: Senhor, eu foco na tua promessa, eu foco naquilo que o Senhor tem para mim. Eu foco naquilo que o Senhor me chamou. Corta o meu coração. Agora eu vou falar aqui. Quando alguém diz para mim: pastor, olha o que aconteceu, olha
o que eu vivi dentro da igreja. Eu acho tão interessante, porque a gente consegue desmerecer os frutos. Nós conseguimos rapidamente anular as promessas e valorizar aquilo que não foi do nosso jeito. Com temor eu vou te dizer isso. Por isso que nós estamos sendo uma geração que só tem promessa da boca para fora. Porque aquilo que eu foco me governa, me engrandece, determina a minha vida, traça os meus passos. Mas Ele te trouxe com cordas de amor aqui nessa noite. Eu profetizo esse jugo do inferno sendo quebrado. Eu profetizo agora em nome de Jesus, essa estrutura de incredulidade caindo por terra, e você caminhando todos os dias dizendo: para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para as promessas, eu estou olhando para aquilo que Ele me disse, eu estou caminhando crendo que aquilo que Ele me prometeu vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Porque eu estou aqui, porque não tem problemas, não, mas é porque tem promessa. E se tem promessa, eu olho para ela. Eu sou governado por elas, eu caminho debaixo delas. Não tire os seus olhos daquilo que Deus te prometeu. Deus te prometeu um casamento pleno. Olhe para isso. Deus te prometeu uma família. Olhe para isso. Deus te prometeu filhos que virão ao altar e servirão a Ele. Olhe para isso. Mas o meu filho ainda está distante. Não olhe para isso. Olhe para aquilo que Deus te prometeu. Meu marido não quer entrar dentro da igreja. Não olhe para isso. Olhe para aquilo que Deus te prometeu, que Ele vai servir ao Senhor. Porque aquilo que você foca engrandece, aquilo que você foca te governa, aquilo que você foca te dá força. E o que vai te dar força são promessas do Senhor. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Agora eu começo a apertar o parafuso, porque eles dizem assim: vimos também os gigantes e os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Aqui nós vemos um momento muito claro, que o povo estava diante de uma promessa de Deus, mas se vendo como escravos, como gafanhotos. Olha para mim. As dores na nossa vida têm a tendência de definir quem nós somos. Os acontecimentos da vida rapidamente vêm para definir a nossa identidade. Uma estação de escravidão definiu a identidade do povo. Nós somos escravos, nós somos gafanhotos. Só que diante da terra da promessa, não tem como me ver como escravo, como gafanhoto e acessar a promessa. Vou dizer de novo. A estação de escravidão determinou uma identidade neles. Nós somos escravos. Estamos aqui como gafanhotos. Escravo conquista, sim ou não? Sim ou não?
Vamos lá, escravo conquista, sim ou não? Escravo tem força para tomar posse, sim ou não? O nosso grande desafio diante das promessas de Deus está aqui. Não se ver pela dor que sofremos, mas se ver por aquilo que Deus nos prometeu. Nós estamos constantemente vivendo dores, e essas dores estão definindo quem nós somos. As nossas falhas, os nossos equívocos, os nossos deslizes, porque ninguém é perfeito, está constantemente querendo definir quem somos. E aí Deus te dá uma promessa. Deus diz assim: eu quero restaurar o teu casamento. Mas você olha e diz: eu ter um casamento bom? Olha quem eu sou. Deus quer te usar ministerialmente, Deus quer estabelecer um propósito, mas você pega tudo que você viveu e você diz: mas eu? Como? Deus quer tocar na tua família, restaurar a tua família, mas você olha tudo que você viveu de dor e você olha para a promessa e diz assim: mas eu sou um péssimo pai, eu sou uma péssima mãe. Nós estamos permitindo com que o nosso passado venha definir uma identidade. Nós estamos permitindo com que as dores definam quem nós somos. E quando nós permitimos com que as dores definam quem nós somos, nós perdemos a identidade da promessa. E nós não nos sentimos dignos de acessá-la. Foi isso que eles viveram. Nós não somos conquistadores, nós somos escravos. Nós não somos guerreiros, nós somos gafanhotos. E para ter essa terra, precisa ser guerreiro, e nós somos gafanhotos. Para ter essa terra, precisa ser conquistador, e nós somos escravos. Quem está comigo aqui? Para ter essa promessa, eu preciso ser aquilo que a promessa diz que eu já sou. Mas eu faço questão de enxergar não aquilo que a promessa diz que eu sou, mas eu faço questão de olhar o que a minha dor diz que eu sou. Que o meu fracasso diz que eu sou. Que os meus erros dizem que eu sou. Eu sou difícil. Eu sou resistente. Eu sou incrédulo. Eu sou bipolar. Levanta a tua mão. E eu, como pastor sobre a tua vida, eu estou aqui para liberar uma palavra profética sobre você. Eu quero ousar você a pular no teu lugar quando eu liberar essa palavra. Quero ousar você a bradar depois que eu liberar isso aqui. Eu dou um comando na autoridade e governo do nome que está acima de todos os nomes. O inferno tem rotulado muitos de nós, colocado rótulos: bipolar, indiferente, incrédulo. O inferno tem colocado muitos rótulos na tua vida, e nós estamos olhando promessas de Deus, nós estamos dizendo: isso aqui não é para mim, porque eu sou doente emocional. Mas eu, debaixo do sangue do Cordeiro, com a autoridade que não é minha, é do Senhor, eu estou aqui para profetizar.
Na autoridade e nome que está acima de todos os nomes, nenhuma dor, nenhum acontecimento, nenhum rótulo do inferno pode ser mais forte do que a promessa que Deus tem para a tua vida. Nenhum rótulo, nenhum rótulo, nenhum rótulo do inferno, nenhum decreto do inferno, nenhum diagnóstico médico. Vou fazer uma denúncia aqui no mundo espiritual agora. A pastora Fernanda sabe disso. O quanto nosso coração tem ficado cortado no meio. Se uma criança, ela se expressa, já vem o rótulo. Essa aí é autista. Essa aí tem TDAH. Essa aí, DOD. Essa aí tem hiperativo. Vai colocando rótulo. Vai colocando rótulo. O inferno vai colocando rótulo. Você é doente. Você é doente. Você é doente. E aí, diante de uma promessa, eu não tenho poder para entrar nessa promessa, porque eu sou doente. Meu Deus. Meu Deus, que isso seja quebrado agora. Seja quebrado agora. Seja quebrado agora. Meu Deus. Eu vejo uma marreta dos céus agora quebrando uma pedra no meio. Sou hiperativo, sou bipolar. Uma hora eu sou uma coisa, outra hora eu sou outra. Não tenho direito a ter promessas, não posso acessar promessas. Eu quebro todos esses rótulos do inferno na tua vida. Eu quebro todas essas mentiras do inferno na tua vida. Eu quebro agora em nome de Jesus. O povo estava diante de uma terra e eles decidiram acessar um rótulo do passado. Nós somos escravos, nós somos gafanhotos, não tem como entrar nessa terra. Talvez é isso que hoje é um grande entrave para você. Você se vê como um miserável, você se vê como um pedinte, você se vê como qualquer um. Você se vê como um rejeitado. Eu sou rejeitado, não tenho direito a sentar na mesa. Eu tomo da autoridade que foi me dada pelo sangue do Cordeiro, e eu profetizo isso sobre você. Todo rótulo do inferno, da palavra de maldição que foi liberada contra você, todo decreto maldito das trevas que tem rotulado as nossas crianças, que tem tentado rotular homens, que tem tentado rotular mulheres. Nós já vimos homens que receberam rótulos e desistiram do casamento. Não, a marca que está sobre mim é a marca da promessa de Deus. Se Deus falou,
prometeu. É nisso que eu acredito. Se Ele disse, essa é a marca que está sobre mim. Se Ele me prometeu, se Ele disse que Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. Essa é a marca. Pastor, mas eu não sei lidar com as minhas emoções. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Consolador. Você tem a graça de Deus. Você tem o poder dele na tua vida. Eu tomo dessa autoridade agora. E eu profetizo isso sobre nós. Todo rótulo sendo removido agora. Todo rótulo sendo removido agora. Todo rótulo sendo removido agora. Se eu tenho promessa, eu vou acessar o lugar da promessa. Se eu tenho promessa, eu tomo posse da identidade da promessa. Se eu tenho promessa,